Oi pessoal, sou a professora Marita de Matemática, estou aqui com vocês sexto ano para a gente continuar falando do que? Comprimento. Lembram da aula passada? Muito bem, vão resgatando aí o registro de vocês. Mas antes, alguns recadinhos. Essas aulas estão sempre disponíveis em 3 canais, na internet, na TV aberta e também lá no aplicativo. E um outro recadinho bastante importante é que, se vocês perderem alguma coisa nessa aula, vocês podem ir lá no Classroom para poder buscar esses slides e também fazer as atividades que estão lá, tá bom? Muito bem. Então, a gente vai continuar nosso estudo de medida de comprimento. O que a gente falou mesmo na aula passada? Medir com a ideia de comparar, vou comparar uma coisa com a outra. Que comprimento é a medida de uma extremidade à outra e a gente usa alguns instrumentos de medida para poder fazer esse comprimento. E que, no caso, a unidade de medida padrão de comprimento que é usada no mundo todo é 1 metro, certo? Ah, professora, mas você também me disse que existem múltiplos e submúltiplos do metro. Muito bem, lembraram, né? Lembra que eu falei que para medir, por exemplo, a distância de uma cidade para outra, ou seja, o comprimento que eu vou usar para ir de uma cidade até a outra, como se eu estivesse esticando uma linha, ele vai ser o quê? Metro? Não, é uma distância muito grande, então eu vou usar uma outra unidade de medida que tem relação direta com o metro. Todas as unidades de medida de comprimento têm relação ali com o metro, quando a gente fala em múltiplos e submúltiplos do metro. Muito bem? E eu deixei esse exercício e essa tabela. Vamos prestar atenção aqui nessa tabela. O que ela está dizendo? Que o quilômetro vale 1000 metros. Que o hectômetro vale 100 metros. Que o decâmetro, 10 metros. O metro, a unidade de medida fundamental, meu padrão. Decímetro, 0,1 metros. Professor, esse número eu nunca vi. Não tem problema, não precisa se preocupar. É como se eu pegasse o metro, lembra que vocês fizeram 10 reguinhas lá de 10? Ah, 10 reguinhas de 10 centímetros, se você contar lá, ele tem o quê? 10 centímetros. Então, se eu pegar 1 centímetro de cada vez ali, nesse 10 vezes 10, deu quantos centímetros? Deu 100, que é o centímetro, certo? O decímetro, então, como se fosse o metro dividido em 10 partes. O centímetro, como se fosse o metro dividido em 100 partezinhas de 1. E o milímetro, como se o metro fosse dividido em 1000 partezinhas, tá bom? Muito bem, guardem essa informação. Com essa informação, eu pedi para vocês transformarem. 1 metro vai valer quantos decímetros? Ah, se o metro está aqui e eu tenho que pensar em decímetro, e eu acabei de dizer que o decímetro é o metro dividido em 10 partezinhas, não é? Então, eu vou ter o quê? Que 1 metro é a mesma coisa que 10 decímetros. Decímetro, 10. Ah, então, professora, eu lembrei também que você me disse que o sistema métrico decimal tem relação com o nosso sistema de numeração decimal. Isso mesmo, porque a gente conta de 10 em 10. Muito bem. 1 metro, a gente já viu que vale 100 centímetros, tudo bem? Vamos ver uma por uma? Vamos lá. Olha lá, colocando na tabela. 1 metro vale 10 decímetros. Pegaram isso? 1 metro vale 100 centímetros. Pegaram? Muito bem. Quantos, então, milímetros? Ai, professora, milímetros lembra 1000. Isso mesmo, então 1 metro vale 1000 milímetros. Né? A gente já conversou um pouquinho sobre isso. Mas e o quilômetro? Bom, eu estou aqui com 1 quilômetro. Eu quero chegar lá no metro. Então, 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Tudo bem? Muito bem. 1 quilômetro para eu chegar no centímetro. Então, vamos lá. 1 quilômetro para eu chegar no centímetro, eu tenho
100.000 centímetros. Ah, professora, se 1 quilômetro é 1.000 metros e 1 metro é 100 centímetros, então 1 quilômetro é 100.000 centímetros, ok? Muito bem. E milímetros? 1 milhão de milímetros, tá? Conseguiram marcar? Conseguiram entender? Viram que as relações são feitas entre essas unidades de medidas? É como se fosse o nosso sistema de numeração de 10 em 10? Ah, muito bem. É como se eu multiplicasse de 10, 100, 1.000, 10.000 e assim por diante. Assim como se eu vou das unidades maiores das unidades menores para as maiores, é como se eu dividisse, certo? Muito bem. Guardem essa informação aí, que a gente vai trabalhar bastante depois, mais tarde. Mais tarde não hoje, mais tarde em outras aulas, tá bom? Muito bem, então a resposta tá ali. Vou dar um tempinho para vocês copiarem a resposta.
E aí, pessoal, marcaram? A professora vai chamar a atenção de vocês em um negocinho aqui que a professora percebeu na digitação. Olha lá, esse M saiu maiúsculo, porque na hora que a professora foi digitar e foi dar um espacinho, o próprio computador corrigiu, mas ele é todo minúsculo, tá? É um M minúsculo, ok? Então, se anotaram com M maiúsculo, corrijam aí. M, tudo minúsculo. Muito bem. E esse aqui? Leiam com atenção e um tempo para vocês pensarem.
E aí, gente, conseguiram fazer? Vamos ler o enunciado. A distância entre duas cidades nos Estados Unidos é de 74 milhas. Professora, a gente não falou de milhas, vocês notaram? Ah, é porque lá nos Estados Unidos a padronização do comprimento é o metro, porém eles usam ainda o que eles adotaram, que é as milhas. Então, quando falar em milhas lá nos Estados Unidos, a gente tem que pensar que uma milha vale 1.609 quilômetros, tudo bem? Então, uma milha vai valer 1.609 quilômetros, aproximadamente, porque tem uns quebradinhos ali, mas a gente vai trabalhar com esse número natural. Qual a distância em quilômetros entre essas duas cidades? Então, entre essas duas cidades vai ser qual a distância? Qual a distância? Bom, vale 1.609. 74 vai valer o quê? Que conta na matemática vai me ajudar? Eu vou precisar fazer 1.609 mais 1.609 mais 1.609. Não, lembra lá da aula da professora Fábia? Quando eu tenho soma de parcelas iguais, eu posso transformar numa multiplicação. Muito bem. Então, são 74 vezes o 1.609, não é? 74 vezes o 1.609, a gente vai começar pelo 4 da unidade. 4 vezes o 1.609, 6.436. Conseguiram resolver aí? 7. Ah, professora, mas esse 7 está na dezena, então eu vou considerar como 70. Por isso que a gente começa a conta do 7 aqui na casinha das dezenas. Tudo bem? Muito bem, porque a gente também já viu que quando eu multiplico por 10, 100 mil, vai ali 0, 2 zeros, 3 zeros, certo? Fazendo essa multiplicação, eu vou ter 4 vezes 9 vai dar 36, foi 3 ali, ó. Lembra esse foi 3 o que que é? Porque 36 unidades são 6 unidades e 3 dezenas. Então, essa dezena fica uma reserva ali, certo? 4 vezes 0, 0. Com mais 3 que já estavam ali, vai se transformar em 3, ok? 4 vezes 6, 24. Ah, mas olha, 24 centenas. 24 centenas são 4 centenas e 2 unidades de milhar. Então, eu deixo reservado ali 2 unidades de milhar. Então, 4 vezes 1, 4, com mais o 2 que já tinha ali, vai ficar 6. Lembraram lá da multiplicação? Faço a mesma coisa com 7 e vou somar. Somando, eu tenho 119.066. Tudo bem? Se não conseguiram entender a continha da professora, vão lá no Classroom, pega o slide e tenta entender, tá bom? Se não conseguir entender, a gente interage com o professor de vocês que está lá na sala do Classroom, tá bom? Acompanhando vocês. Muito bem. Então, respondendo, é a letra A, ok? Mais um aí para vocês pensarem. Tempinho aí.
E aí, conseguiram pensar? Lembra que a prof falou que existem medidas, unidades de medidas para coisas grandes, existem unidades de medidas para coisas pequenininhas e existe o meu padrão, que é o metro. Lembram? Muito bem. Então, se eu vou falar com vocês assim, ó, no sistema métrico decimal, qual é a unidade de medida mais adequada para eu expressar uma medida de um comprimento do rio Amazonas? O rio Amazonas é um rio muito importante em sua extensão, né? E ele fica aqui no nosso país, lá no estado do Amazonas. Então, o rio Amazonas. E aí? Eu vou medir o rio Amazonas usando a unidade de quilômetro, de metro. Vocês têm o metro aí de vocês. Vocês já pensaram em usar o metro? Trabalho, hein? Centímetro, menor ainda que o metro. E o milímetro, menorzinho ainda? Não, então uma extensão grande, né, um comprimento grande, a gente usa quilômetro. E a largura da sala de aula? Vamos pensar na sala de aula. Eu vou usar o centímetro? Vai me dar trabalho, não vai? Então eu vou usar quem? O metro, certo? E a altura de uma moeda? A moeda é ali bem pequenininha, né? Então eu vou usar o quê? O milímetro, tudo bem? Muito bem. Então olha lá as marcações das respostas certas. E esse aqui? Esse a prof vai ler com calma com vocês, tá bom? Seu Olavo vai precisar cercar um terreno retangular de 35 metros de frente por 22 de lateral. Vamos pensar aqui. Retangular, formato de um retângulo. Então, na frente vai ter quanto? 35 metros. E na lateral do terreno vai ter 22 metros. Como ele vai fazer para calcular a metragem do fio que irá precisar secar o terreno todo? Uma vez só, tá? Ele não vai pôr esse fio várias vezes, é uma vez só, tudo bem? 77, 114, 44 ou 70 metros? Tempo para pensar.
E aí, uma dica, vocês desenharam? Desenharam o retângulo para visualizar o que o exercício está pedindo? Vamos ver se a prof fez isso? Olha, aqui está o desenho. Então, ele é um retângulo, onde ele tem 35 metros de frente e 22 metros de lateral. Mas se a frente dele, ele é um retângulo, se a frente dele é 35, o fundo também vai ser 35. Se uma das laterais dele é 22, a outra também vai ser 22. Se eu vou cercar esse terreno, ou seja, eu vou pegar aqui o meu fio e andar com esse fio aqui, ó, né? Contornar, não vou andar com fio, né? Porque se eu andar com fio, eu não vou estar cercando. Vou segurar meu fio aqui, esticar aqui, esticar aqui, esticar aqui, esticar aqui. Eu vou ter quantos metros, né? Desse contorno? Eu vou ter o quê? 35 mais 35 mais 22 mais 22. Professora, eu já aprendi que duas parcelas iguais eu posso transformar numa multiplicação. Então, 2 vezes 35, 2 vezes 22. Então, esse é um jeito de pensar, esse é outro. Mas, de qualquer forma, dá 114. Tudo bem? Vamos lá. E esse exercício aqui? Olha, esse exercício ele tem um detalhe. Ele ainda tem um retângulo, só que agora o que aconteceu? Ó, vamos ver aqui, mais um trabalho para o seu Olavo. Um terreno de 40 metros de frente, 30 de largura, mas ele vai ser dividido desta forma aqui. E aí, quanto de fio ele vai usar? Vamos lá? Tempo para pensar.
E aí? Agora é diferente. Quando a gente corta assim na metade, a gente tem o quê? Que forma geométrica que é essa? Um triângulo. Ah, então nós vamos trabalhar com terrenos triangulares. Então aqui, ó, se eu vou contornar esse triângulo, eu vou ter que fazer o quê com essas 3 medidas? Somar, certo? Vamos ver como é que ficou? 40 mais 30 mais 50. Deu quanto? 120. Tudo bem? Nossa, professora, essa aula tá muito legal. Vamos continuar, então? Vamos continuar. E aqui? O que está acontecendo aqui? Nossa, professora, eu aprendi uma palavra nova. Perímetro. Ah, então quer dizer que este exercício aqui de contorno, esse exercício aqui de contorno, são exercícios de perímetro. Muito bem. Então, a palavra perímetro na matemática significa o quê? Soma das medidas dos lados. Tempo para vocês fazerem esse exercício aí.
E aí? Bem facinho, né? 2, 2, 2, 2. Quantas vezes o 2 apareceu aqui? 5 vezes, porque essa forma geométrica é chamada de pentágono. Muito bem. Se eu somar 2, 2, 2, ou seja, fazer 5 vezes 2, eu vou ter o quê? 10 centímetros, certo? Então, aqui a professora está dizendo que o perímetro desta forma geométrica vale 10 centímetros. Guardaram? Perímetro, soma dos lados. Vamos lá? E aqui? Agora a gente está indo para a matemática totalmente, né? Não tem o seu Olavo, não tem corte de terreno, não tem nada. Contorno de terreno não tem nada. A gente vai o quê? Um quadrado, lembra o que é o quadrado? Tem o mesmo perímetro de um retângulo. Então eu tenho um quadrado com o mesmo perímetro do retângulo. Desenha que fica mais fácil de enxergar. Sabendo que o retângulo tem 6 centímetros de comprimento, lembra? Comprimento é a maior extensão. E 4 centímetros de largura, encontre a medida do lado desse quadrado. Comprimento, então, é a medida na horizontal e a largura vai ser a medida da vertical. Se a gente lembrar lá do terreno do seu Olavo, comprimento seria a frente do terreno e a largura seria a lateral. Tudo bem? Muito bem. Qual vai ser a medida do lado? Olha só, então você vai ter que primeiro descobrir qual é o perímetro e pensar que o quadrado tem 4 lados iguais. Lados iguais não, lados congruentes, porque eles não são iguais, esse lado é diferente desse, mas eles têm a mesma medida, então eles são congruentes. Tempo para pensar. E aí,
Conseguiram pensar? Lembra que a prof falou, desenha que fica mais fácil. E a gente tem que lembrar de alguns elementos. Quais são os elementos? O terreno é retangular, tem medida de 6 centímetros e 4 centímetros. Então, vai ser 6 centímetros, 6 centímetros, 4 centímetros, 4 centímetros, certo? Este perímetro é a soma dos lados. Vamos ver como é que fica? Muito bem. O perímetro do retângulo, 2 vezes 6, mais 2 vezes 4, né? Porque eu não tenho duas laterais, ou seja, eu tenho duas larguras aqui e tenho 2 comprimentos, não é assim? Lembra lá do terreno do seu lado? Frente e fundo com as medidas iguais e as laterais com as medidas iguais. Então, o perímetro do retângulo é 20 centímetros. Professor, então o quadrado também vai ser 20. Mas o quadrado, ele tem quantos lados congruentes? 4. Ou seja, a medida desse, a medida desse, a medida desse e desse são iguais. Então, pensa no quadrado lá. As medidas são iguais, elas têm a mesma unidadezinha de... mesma metragem. Unidade é a mesma também, mas é a mesma metragem. Se eu somar os 4, tem que dar 20, quanto que vai dar um só? Olha lá, o perímetro do quadrado também vale 20. Não foi isso que o exercício me colocou? O quadrado, eu sei que ele tem 4 lados com a mesma medida. Então, eu vou precisar pensar que número vezes 4 vai dar 20. Que número vezes 4, né? Porque 4 vezes o lado vai dar 20. Ai, professor, eu já sei. É só eu pensar em pegar esse 20 e dividir em 4. Ou seja, vai dar 5. Então, a medida do lado do quadrado é de 5 centímetros. Tudo bem? Muito bem. Resposta, letra C. Ok? Muito bem. Nessa aula, então, a gente fez o quê? A gente aprendeu a transformar unidades de medida, lembra? Metro para decímetro, metro para centímetro, lembra lá daquele primeiro exercício? E a gente aprendeu a calcular o quê? Perímetro de uma figura, não é? Certo? Com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje. Beijo da prof, fiquem em casa, se cuidem muito, porque eu tenho certeza que logo, logo a gente vai estar junto.